online, ao vivo, tá? 1, 2, 3. Olá, meus queridos irmãos, amigos, pastores, liderança em geral. Sou o pastor Cláudio Martins, como sempre, falando aqui da cidade de Manassas, como eu digo sempre, a 40 minutos de Washington, D.C. E nesta oportunidade, como já agendado, vim anunciando aos senhores, né, que estaríamos entrevistando a nossa amiga, a nossa aliança, porque ela é uma aliança, já é escrita, membra, não é? A nossa querida irmã, que nós nos conhecemos. Eu vou falar um pouco mais dela logo mais. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas a você, minha querida amiga, missionária e doutora Leia. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Para nós será uma honra. Eu tenho muitos amigos, pastores, que eu comentei com eles, né, nesta entrevista. E permita-me. Fique à vontade. Obrigado. E eles disseram assim, o tema eu vou precisar ouvir. O tema chamou a atenção de muitos senhores, não é? O que adoece os pastores, não é isso? Exatamente. Então, você que é pastor, né, ou é presbítero, ou é obreiro, tá? Que sabe dos problemas que temos hoje em dia, porque a circunstância nos oprime tanto, não é? E você adoece, não é? Às vezes adoece de depressão, às vezes adoece do estômago, né? Muita coisa engolindo seco, como diria meu saudoso pai, né? Às vezes você adoece por circunstância, por injustiça, né? Isso tudo vai acarretando no seu corpo físico. E a doutora vai falar tudo sobre isso. Eu não vou entrevistar ela, vou abrir o tempo para ela com calma, tá? E ela vai pontuando no seu trabalho, do começo ao fim, indicando até medicina, exercício, enfim. Ela vai fazer o trabalho dela aqui na Aliança Cristã Internacional. Se você estiver me ouvindo, né, use o nosso chat, porque eu vou aqui depois falar, olha, esteve aqui nos acompanhando e cito o seu nome. Né? Já vou adiantando, deixar o abraço aqui ao meu filho do meio, o William, que está sempre acompanhando as nossas lives, né? E a minha amada esposa, que tem saudades e pensa em mim. Beijo, querida. Ela não está aqui agora, está com a minha neta, que está fazendo uma prova, né? Mas ela disse, olha bem, eu vou arrumar um jeito de estar vendo vocês. E mandou um abraço para a doutora Leia. Outro, fico feliz, muito obrigada, viu? Então, você, de todo lugar, de onde estiver ouvindo, tá? Eu peço que você compartilhe esse link, mas fique descansado que depois vai ficar gravado. Nós vamos também repostar, né, individualmente nas redes, porque eu tenho por certo que essa live de hoje será uma live muito bem aproveitada. Enquanto estamos iniciando, doutora, deixa eu me familiarizar com a senhora, tá? Em questão da área mais cristã, tá? Fazer algumas perguntas antes de entrar na sua matéria, tá? Antes de entrar no tema, o que adoece os pastores. Isso é interessante, muito interessante. Mas antes, eu quero lhe perguntar, a senhora mora onde? Nasceu no Evangelho? Diga um pouco da senhora, por favor. Eu nasci e criei nas Assembleias de Deus, sou filha de missionária, família de pastores missionários, né? Fiz missão a vida toda, que eu cresci no âmbito eclesiástico, né? Fazendo missão. Já cresci no meio de lideranças cristãs, né? Então, hoje eu faço missão urbana, tenho um projeto, né? A Casa da Tia Leia Ferri, aí, para quem quiser entrar no Facebook, está lá com as nossas crianças, fizemos esse trabalho aí praticamente 13 anos, hoje já cumprimos a nossa missão, entregamos eles já jovens, né, a Deus e a sociedade, todos empregados, trabalhando, lutando pela vida, né, e servindo a Deus em alguma igreja aí, a maioria, tá bom? Hoje, aqui nas missões, eu costumo dar treinamento às pessoas que querem ser treinadas por mim, vem para cá, fica um tempo aqui treinando,
e depois vai servir aonde eles querem. Olha aí, que maravilha. Lembrando que a aliança, ela é internacional, mas ela é interdenominacional também. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for de qualquer denominação evangélica, né, fica enquadrado no trabalho que faz a missionária nesse serviço que ela presta, não é? E que Deus possa abençoar cada vez mais, vai avançando esse trabalho. Deixa aqui mencionar como é que eu conheci a doutora Leia. Muitas pessoas perguntam, né? Como você conheceu cantor, pregador, enfim. No caso, a doutora Leia, a gente já se vinha falando nas redes sociais, vamos dizer assim, era uma amiga virtual, né? A minha esposa sempre achou uma grande simpatia, né? Doutora Leia, uma crente, e o tempo veio passando com isso. E eu tive que ir ao Brasil em 2020, tá? Em 2020. Então, eu tive que ir ao Brasil. Estando no Brasil, nesta época, o meu irmão, né, dirigia um setor chamado Itapevi, a cidade de Itapevi. Ele era o pastor setorial. E eu anunciei que eu estaria lá, tá? Pois ela foi até lá, para nós nos conhecermos pessoalmente. Né? Me recordo Junto com o muito. Paulinho Marques, né? Pastor e produtor Paulinho Marques, a Maria, né? Fomos um Exato. grupo naquele dia, né? Foi uma bênção. Foi um grupo, isso. Eu até mandei o link para ele agora, não sei se vai coincidir dele ver, né? Porque às vezes as ocupações, se ele não ver agora, eu mando depois a live para ele. Ele vai falar, puxa, perdi, né? Mas está aqui sendo mencionado o nome dele. Paulinho, quem conhece ele, tem um carinho muito especial por ele, né? Paulo, um grande abraço para você, querido. Voltando aqui, se você está me ouvindo agora, põe aqui de onde você está, que eu lhe mando um abraço e a doutora faz saber que você está acompanhando essa live, que daqui a pouco, não fique nervoso, daqui a pouco, né, ela vai estar falando dentro do tema, tá? Dentro do tema, o que adoece os pastores. Mandar um abraço para o meu amigo, diz que vai estar me ouvindo, tá? Mas vou dar um abraço para ele, que eu sempre o faço, tá? Pastor da Vida Plena, né, lá de Amsterdã, meu amigo, meu companheiro, pastor Sidney Dias. Olha aqui, ó. José Wilson Nunes. Ó, esse José Wilson Nunes, esse pastor José Wilson Nunes, que para os amigos de longa data como eu, nós chamamos de Tuito, mas o nome dele é pastor José Wilson Nunes, até parente aí do meu irmão, não é? Ele está assistindo nós, doutora Leia, a filha dele faz um trabalho também medicinal tremendo. Depois você vai conhecer ela. Vou entrevistar ela também. Mas o que eu deixei por último é para dizer que ele é de Votuporanga. Um abraço, pessoal de Votuporanga. É onde eu nasci, né? Claro. Onde eu nasci. Por isso que eu destaco essa cidade, né? E me remete a saudades do meu pai, né? Da minha saudosa mãe. Fábio Guisardi. Fábio Guisardi, eu acho que a senhora conhece. Também está aí conosco conectado. Depois, da hora que a doutora começar a falar, aí não vai dar para ficar lendo os recadinhos. Eu talvez falarei por último, né? Para ela saber, tá? Porque a gente fala 1 hora, mas a hora hoje é assim, gente, ó. É muito rápido demais. Misericórdia. Eu tive que correr para estar aqui e não falhar com ela, e com certeza o mesmo deve ter acontecido com ela, não é? Mas vocês vão saber, vocês estão esperando, na verdade, não é eu falar, é a doutora falar. Falar sobre o quê, pastor Cláudio? Primeiro ela vai falar da sua profissão, do que ela trabalha, aí ela vai entrar na pauta. O que adoece os pastores? A partir de agora, eu vou entregar o microfone para a senhora. Por favor, estamos aqui de ouvido atento, né, para a senhora discorrer tudo que já tem preparado. O que, doutora Leia, o que adoece os pastores? Diga para nós. Pastor, eu agradeço a Deus, ao Senhor pela oportunidade, pela confiança e a todos vocês que vão estar nos acompanhando ao vivo e também estar depois aí assistindo a live. Quando estiver assistindo, escreva aí de onde você é, tá bom? Para a gente estar sabendo o seu nome, a sua cidade, o seu país. Eu sou ortomolecular, minha formação é naturopata ortomolecular, né? Atuo na medicina ortomolecular.
e também sou psicoterapeuta, né? Então, nesse período, desde de formação, né, até mesmo antes de formar, no período em que eu já estava no estágio, já vinha atendendo pastores, né? Então, eu percebo que as coisas que adoecem os pastores são sempre as mesmas, né? Então, com essa experiência, tanto que eu nem estou usando aqui o jaleco, porque eu quero falar, como eu falei para o senhor, de uma forma cristã, né? Não vamos ficar só na parte técnica, não. Eu vou estar aqui falando, né, do que a gente conhece, porque eu cresci no meio das Assembleias de Deus, ajudei vários ministérios, né? Inclusive, quando eu vou conversar com algumas pessoas, eu falo, o que você Batisbleia, metade batista, metade assembleia, porque fomos nós que recebemos a igreja batista lá no sul de Minas, em Pouso Alegre, quando ainda não havia igreja na região. Então, eu sempre, ao sábado, eu estou na Batista, aos domingos e o restante nas assembleias e outros ministérios ajudando aí. E meus amigos são variados, e a maioria é Batista e Assembleia, né? E entre as outras denominações. Então, eu sempre aqui ajudando aos pastores, né, da forma que a gente até usa, né, que é a medicina, né, de uma forma profissional e também como amiga e irmã em Cristo também, porque parte dos meus amigos também são pastores. Então, pastor, o tema, o que adoece os pastores é o que nós vamos estar abordando hoje, porque uma coisa que as pessoas precisam entender, que o pastor, e o próprio pastor tem essa consciência também. Antes de ser um pastor, você existe, você é uma pessoa, tá? Você é um ser humano. Então, muitas pessoas, quando vêm para o pastorado, alguns esquecem. E como pessoa, eles esquecem que eles são pessoas. E como pessoa, corpo, alma e espírito, você precisa de cuidado, porque toda pessoa precisa de cuidado. Somos corpo, alma e espírito. O fato de você exercer uma função ministerial não anula a sua necessidade de cuidados espirituais, psicológico e físico, certo? Então, não é pelo fato de ser um pastor que agora ele passa a ser um super-homem, passa a ser um anjo, não, né? Você ainda precisa de bons amigos, pessoas da sua confiança para estar com você, orar com você, te aconselhar. Apoiar o seu ministério, apoiar você como pessoa, tá? Ninguém é autossuficiente. E também, como pessoa, você tem uma mente, você tem uma alma que precisa de cuidado, sim. O fato de você tornar um pastor não vai te deixar livre, não vai te isentar do fato de você ter traumas, bloqueios, lixos psicológicos que precisam ser tirados de você, precisa ser limpado. Então, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Qual foi a última vez que você passou em um profissional para fazer uma avaliação psicológica para tirar os lixos psicológicos? O fato de você ser um pastor não anula o fato de você ter uma mente. E cada vez que você sofre um constrangimento, você passa a ter um bloqueio, uma dificuldade naquilo, e precisa ter ressignificado. E como vai ressignificar isso aí? É com um profissional, né? O fato de você ser um pastor não muda a fisiologia, você continua tendo um corpo que precisa de cuidados clínicos, né? Então, eu quero perguntar aqui, como está o seu sono? Você tem dormido bem, pastor? Você tem procurado amigos da sua confiança para conversar, desabafar? Tem procurado um profissional onde você conversa com ele, sabe que ali é sigilo absoluto, porque não é tudo que dá para falar para os amigos, mas quando você procura um profissional, você tem a liberdade de falar, colocar para fora aquilo. Você tem passado no clínico, tem feito um check-up? Tem cuidado da sua saúde? Porque não é poucos pastores que, às vezes,
vem pregar aqui no meu projeto, eu percebo alguma coisa, pastor, o que está acontecendo? Quando mede a pressão, está lá em cima, pastor, que é isso? Não, você não vai, o senhor precisa tomar a medicação agora, né? Um pastor uma vez falou, eu passo o dia inteiro orando para as pessoas, não tenho nem tempo de comer. E aí, o que eu faço? Eu tomo um guaraná e um pão com mortandela. Gente, isso é uma agressão. É melhor não orar para as pessoas e cuidar de você do que fazer algo dessa forma. Então, quando você torna um pastor, você não deve anular a pessoa. Qual é o seu nome? Diga seu nome agora. Então, eu vou usar eu agora. A Leia existe. E a minha função ministerial não vai anular quem é a Leia. Então, eu preciso continuar existindo. Tá? Não posso anular a pessoa da lei. Então, mesmo sendo um pastor, você precisa ter boas amizades, você precisa estar fazendo um check-up, você precisa fazer uma caminhada, uma atividade física, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa de cuidados psicológicos, você precisa de cuidados clínicos. Você precisa ter um momento de lazer. O pastor necessariamente tem pastores desenvolvendo a síndrome, né, de burnout, que a gente não vai entrar nessa questão agora. Por quê? Cai na rotina, só fica de casa para a igreja, da igreja para o trabalho. Não, não pode. Você necessariamente, você tem uma família, você tem filhos, você tem uma família que você precisa apreciar, cuidar, tem netos, alguns pastores têm netos. Curtir seus netinhos, isso é saudável, isso faz bem para a saúde. O pastor precisa de momentos de lazer, precisa dar risada sim, precisa estar com pessoas engraçadas sim. Deus é o pai do humor. O fato de você ser um pastor não pode engessar sua pessoa, não. O pastor precisa ser feliz sim, né? Porque um dos frutos do Espírito é a alegria. E o pastor, sim, precisa ter os frutos do Espírito, que é a alegria. Outra coisa, o pastor não pode esquecer quem ele é. Você sabe quem é você? Você é um ser humano, um filho de Deus, uma pessoa que tem pelo menos 9 tipos de inteligência, tem de 500 a 700 habilidades, coisa que você pode fazer com perfeição, tá? Então, melhor do que ter é ser. O apóstolo Paulo, né? Ele diz, eu sou. Melhor do que ter é ser. Então, quando o pastor sabe quem ele é, ele não precisa buscar validação. O que você tem pode ser tirado de você. Quem você é não pode ser tirado de você. A igreja, você tem, ela está na sua mão por um período. Amanhã o superior chama você lá, você está saindo e vem outro no seu lugar. Foi tirado. Mas se você sabe quem é você, o fato de você estar com uma igreja na mão ou não, isso não vai validar você. Você já é alguém que foi chamado por Deus, você já passou pelo crivo dos homens, você já é um pastor. Tá? O fato de você ter uma igreja grande, com 1000 membros, ou 10 membros, isso aí não muda o fato de você já ter sido aprovado, você já foi aprovado. Então, não se compare, né? Porque o outro pastor tem um trabalho de 1000 pessoas e eu preciso... Não faça isso com você. Porque se Deus te entregou 10 ovelhas, cuida dela. O importante, quantos aí ganharam uma alma para Jesus e essa alma ganhou milhões de pessoas para Jesus, né? Temos aí na história. Então, não se compare com o outro. Quem é o dono da obra é Jesus. Ele que é o dono de tudo. Então, se ele te dá 1000 ovelhas, cuida das 1000. Se ele te dá 10, cuide das 10. Senão você vai lutar a vida inteira, porque eu quero ser um pastor. Depois que você torna um pastor, agora eu preciso continuar lutando para mim ser um grande pastor. Não, você já é. Então, ter em mente
que você já foi aprovado. Você não precisa da validação. Não é a igreja que vai te validar. Quem te validou foi Deus. Então, ter isso em mente. Quando você tem em mente que você é, e melhor do que ter é ser, isso já tranquiliza a sua mente, entendeu? Então, não é o tamanho da igreja que vai te validar, você já foi validado, tem em mente que você já foi validado. Então, uma das primeira coisa que adoece o pastor é o fato de se anular como pessoa, tá bom? E a segunda é de procurar validação, não procure validação. Não se empolgue com os elogios e não se abata com a crítica, porque quem dá a nota é Deus, tá bom? Então, não se compare com as pessoas. Se comparar com as pessoas, isso daí adoece, tá? Não procura a aprovação das pessoas, porque tem uma frase muito conhecida que fala assim, algumas pessoas vão te amar pelo que você é, e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Quem tem que amar você, primeiro você tem que ter consciência do amor de Deus, depois é você mesmo. A pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. A pessoa mais importante da sua vida não é os seus membros, a pessoa mais importante da sua vida, por mais que seja, vai doer agora o que a Leia vai falar, tá? Não é a sua esposa, não é os seus filhos, é você. Quando você está num avião e está com uma criança, é te orientado o quê? Se num caso de emergência a máscara cair, você precisa respirar primeiro, depois tira a máscara e coloca na criança a máscara de ar, não é assim? É porque se você estiver morrendo, você não pode salvar ninguém. Então, você precisa estar bem para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos, cuidar da igreja que o Senhor colocou na sua mão. Então, você sim é prioridade. E o outro é... Não. Deus e você primeiro é prioridade. Precisa se cuidar, mente, corpo, alma e espírito, ter momento de comunhão com Deus, passar, sim, pelo um profissional da mente, sim, seja psicólogo, eu indico sempre o psicólogo, de preferência cristão, viu? Um psicólogo de preferência cristão, que é um profissional que vai te entender, vai ressignificar, e tudo que for conversado ali, morre ali. Passar, sim, pelo médico, tá? Tá sempre cuidando da saúde, dormir bem, comer bem, ter momentos de lazer, né? Então, não se anule, né? Não se anule por ninguém, porque a pessoa mais importante da sua vida é você precisa estar bem para cuidar do outro, né? A segunda coisa que adoece, a terceira, né? Vamos falar a terceira agora. Não se cobre tanto, não exija tanto de você. O fato de você ser um pastor não vai tirar de você as suas falhas. Porque antes eu era uma pessoa que tinha falha. Agora eu tornei um pastor, sou uma pessoa que não tem falha. Isso não existe. E tudo que você precisa fazer é se abraçar com as suas falhas. Eu sou um ser humano, sim, falho, dependente de Deus. E sim, sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum, que precisa da ajuda da família e das pessoas. Então, você vai lutar para fazer o certo. Ninguém quer falhar, mas se você falhar, se abrace com as suas falhas. Às vezes, a gente é bom para o outro. A ovelha chega lá para você, pastor, eu errei. Calma, filha, errar é humano, Deus perdoa tudo. Mas se você errar, você não se perdoa. Então, não adianta ser bom para o outro e ser duro demais com você. Ser bom demais para o outro, ser ruim para você. Se você falhar, você vai consertar essa falha, vai pedir ajuda e vai consertar. Se abrace como você é. Se abrace o ser humano que você é. Vai dar o seu melhor, vai lutar pelo certo? Vai. Mas falhar está em mim, está em você. Diz a palavra de Deus, seja todo homem mentiroso, seja todo homem falho, só Deus é o perfeito. Então, a menos que você tenha nascido em Belém, né? E tenha nascido da Virgem, você não é perfeito. Aceita a sua humanidade. Eu sou pastor, mas eu sou humano. Eu sou humano.
Eu vou tentar acertar, mas se eu falhar, tá tudo bem, porque eu posso consertar minhas falhas, né? A Bíblia fala, filhinhos, não errei, mas se errar, tem um advogado para te defender. Tá tudo bem. Você não pode errar e ficar caído lá no erro, né? Não pode, vou cair, vou ficar aqui caído. Não, eu vou me levantar, né? E se alguém, você caiu, eu caí sim, mas eu vou mostrar para você que existe misericórdia para quem cai. E a misericórdia de Deus é por outro e é para mim também, e vou me levantar. Quando você pensa assim, a possibilidade de você acertar é maior e você vive a vida mais leve. Agora, quando você luta contra algo que você não quer fazer, a tendência é você se dar mal naquilo. Mas quando você traz essa consciência para você, você relaxa, fica mais tranquilo e a tendência é acertar, né? E se errar, tá tudo bem. Temos um advogado aí para nos ajudar. Então, muitos pastores, né, às vezes buscam um grau de perfeição. Não busque essa perfeição. Eu estava no aniversário de um pastor presidente, enquanto o filho falava que ele era exemplo, eu percebi que ele fazia esse movimento aqui, com os ombros. Esse movimento, ele é inconsciente, significa o peso. O peso, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu preciso ser o exemplo. Não se cobre tanto de você. Tenha em mente, se um dia eu falhar, eu vou mostrar que mesmo falhando existe misericórdia, eu posso consertar, e eu não vou ficar na minha falha. Então, traz essa consciência para a sua mente, porque isso aí vai te dar tranquilidade, né? Não exija tanto de você. Quando você exige muito de você, tudo que você vai conseguir, sabe o que é? Uma pressão alta. Vocês sabem qual é a origem da pressão alta? É a pessoa que cobra muito dela, ela precisa necessariamente mostrar resultado e cobra dos outros ao redor. Tudo que você vai conseguir uma pressão alta. E, aliás, olha, a maioria dos pastores que passa por aqui tem pressão alta. Eu fiquei surpresa, pastor Cláudio, quando, eu não vou citar o nome dele aqui por ética, quando um pastor, né, que é muito conhecido, todos vocês conhecem, eu estava atendendo ele, e era até online, por causa que ele estava indo para os Estados Unidos, tudo, e tinha levado um tombo, e eu falei, olha, vai lá na farmácia, e falei a forma que eu queria que me disse a pressão para me poder ajudar, queria pôr ele no hospital para fazer uma tomografia, e aí, quando chegou para mim, que ele falou assim, a minha pressão é 12/8, eu levei um susto. Eu falei, gente, um pastor com pressão 12/8, foi uma surpresa para mim. Eu falei, não, mas espera aí, você toma medicamento? Não, a minha pressão sempre é assim. Ele é um pastor, teólogo, né, da palestra dentro e fora do Brasil, não pastoreia, né, mas todavia é um pastor. Eu fiquei surpresa, porque os pastores jovens, às vezes, estão fazendo missão, que às vezes eu saio com algum grupo, eu falo, não, pastor, para agora. Não é depois, é agora. O senhor precisa tomar medicação, sua pressão está explodindo, pastor. 22, e você está aqui evangelizando? Não, vai cuidar do senhor. É agora, não é depois. Não, tá bom, eu vou lá tomar. Isso é agora, não é depois. Já teve pastor de eu falar assim, pastor, o senhor vai tomar medicação agora, ou o senhor vai tomar quando chegar na sua casa? Aí ele falou, não, eu tenho em casa, eu tomo. Eu falei, pois o senhor pode ter certeza que daqui meia hora eu vou ligar lá para saber se você tomou essa medicação. E eu ligo mesmo. Ah, mas a Leia quer cuidar da minha vida? Quero, porque eu te quero ver bem. Você é meu amigo. Eu quero cuidar de você, porque já tem o mundo para destruir, já tem o seu inimigo, né? Para destruir a sua vida, o inimigo lutando contra você. Já tem quantas pessoas, às vezes, que entram dentro da igreja só para atrapalhar a vida do pastor, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, sim, um ao outro ajudou, e ao amigo desesforça. Agora há pouco mesmo, eu acabei de receber uma oração do pastor presidente, inclusive ele tem um grupo de pastores de vários países. Aí ele falou para mim, eu estou aqui hoje, tirei o dia de oração, estou orando o dia inteiro, ele me ajuda muito com a oração. E hoje eu vou comer miojo porque eu estou orando. Aí eu recebi a oração com muito carinho, agradeci e falei, pastor, peraí, com muito carinho, dei um puxãozinho de orelha nele, falei, pastor, miojo não, o senhor acabou de ter uma pessoa, o senhor nem pode comer miojo, pastor.
Que isso? Aí ele mandou um áudio me agradecendo, falou, pode ficar tranquila, que ele tá com o pé no pé, e que eu não vou comer mais esse miojo. Eu falei, olha na geladeira aí, né, pega uma salada, mas não come miojo. Então, pastores comendo mal, embutidos, pano lanche no lugar do almoço. Não, gente, isso não é bom. Ah, mas é porque eu estou... No caso dele, pastor, ele foi muito compreensível. De imediato, ele falou, não, vou comer salada, já não quero mais saber do miojo. Parabéns, eu parabenizei ele. Mas o que eu vejo é que, às vezes, muitas pessoas, em nome de Deus, querem fazer coisa errada achando que vai dar certo. Não vai. Se você não dorme bem, às vezes chegam em mim, eu quero uma medicação para o sono, para esquecimento. Eu estou esquecendo, você pode passar uma medicação para mim? Eu falo, primeiro, como é que está o seu sono? Você tem dormido? Ah, eu durmo bem. Dorme bem que hora? 1 hora da manhã, 2 horas? Isso aí não é dormir bem. Primeiro, eu vou colocar você para dormir. Se depois de uma semana você ainda estiver esquecendo, me procura. Procura? Não procura. Porque nem tem idade para ter esquecimento. Então, não dormir bem, não comer bem, tomar guaraná, todas essas coisas que inflamam o corpo, né? E acreditando que isso vai dar certo, não vai, né? Em nome de Jesus, a gente tem que fazer a coisa certa, né? Em nome de Jesus, a gente faz a coisa certa e dá certo. Então, não exija tanto de você, né? E também não cobre demais das pessoas que estão ao seu lado. Uma coisa que adoece os pastores é cobrar muito de si, né? Cobrar muito de si. E aí vem a próxima, né? Não tenta provar nada para ninguém. Você não tem que provar que você é homem de Deus. Eu gosto muito daquela passagem de quando Jesus está no deserto e alguém vai lá e fala: se tu és o filho, prove se tu és filho de Deus. Jesus provou? Tá aí. Provavelmente Jesus não tinha pressão alta de jeito nenhum, porque você nem na morte prova, não funcionou com Jesus, dá prova de quem você é, prova que você está falando a verdade, prova, Jesus não provou nada para ninguém. Pastor, o senhor não tem que provar nada para ninguém. Tudo que o senhor precisa é ter a tua consciência tranquila, limpa, porque quando a gente tem a consciência da gente em paz, isso é saudável. Porque todo mundo pode estar me inocentando. Se eu sei que eu fiz algo errado, dentro de mim está, eu fiz. Eu mesmo trabalho contra mim. Mas se eu tiver minha consciência limpa, eu posso estar sendo acusada. Mas dentro de mim, tá, eu sou inocente. Então isso é saudável, ter a tua consciência limpa, tranquila. Então Jesus nunca provou nada para ninguém. Quando o Eliseu vai falar com a sunamita, olha, você vai ter um filho. Nesse tempo você não minta para a tua serva, não minta para a tua serva. Você viu Eliseu falando, não, eu não minto não, eu sou um homem de Deus. E quando eu profetizei lá, cumpriu, profetizei ali, não, ele pega as coisas e vai embora. E deixa, simplesmente. Não, eu sou um homem de Deus, jamais que eu vou mentir. Não, não, acabou. Pega as coisas e vai embora. Não minta para a tua serva, pega as coisas e vai embora. E depois a palavra se cumpre, né? Então, não tenta provar nada para ninguém. Quando Natanael é chamado, né? Filipe, né? Natanael, vem, ele pode ser o Cristo. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Viu? Então, temos vários exemplos na Bíblia de homens que não provaram nada para ninguém. Você não precisa provar. Então, uma coisa que adoece é você ficar tentando provar honestidade, tentando provar que você é um homem de Deus, tentando provar que você... Não faça isso. Apenas faz o que é certo. Quem te justifica é Deus. Tá bom? Quem defende a ovelha é o pastor, mas quem defende o pastor é Cristo.
É Deus que te defende. Então, vive a vida o mais leve possível. Tá? Às vezes, não tenho dinheiro para fazer certos passeios. Gente, andar no shopping é de graça. Ir até uma praia e andar lá, que foi Deus que fez a praia, é de graça. Então, faça coisa. Andar no parque é de graça, pastor. No parque, toda cidade tem um parque lá, na natureza, né? Que renova a mente da gente, é de graça. Então, procura fazer coisas que Deus deixou aí, que tem na nossa cidade, que é de graça. E isso vai restaurar, né? Às vezes procura um lago lá no parque, fica olhando, aquilo renova a mente, né? Tranquiliza, abaixa a frequência cerebral, e é muito bom. Então, tá aí. A cobrança adoece os pastores, né? Querer provar as coisas também adoece, tá aí. Quarta coisa, né? Não exija de você o que só Deus pode fazer, tá? Não exija de você aquilo que só Deus pode fazer. Por exemplo, pregar é com você. Agora, convencer o homem do pecado, da miséria, é com o Espírito Santo. Não é com o pastor. Não interessa quanto inteligência você tenha. Não interessa quanto conhecimento você tenha. Quanto jejum você faça, e deve jejuar sim, né? Que a gente que está no ministério precisa. Mas quem convence o homem do pecado, da miséria e do juízo ainda é o Espírito Santo. Pregar é com você. Convencer o homem é com Deus. Mas eu preguei e ninguém... Não tem problema. Às vezes a pessoa não se converte hoje, vai se converter amanhã. O seu papel é plantar a semente, né? É plantar a semente. Outra coisa, pastores que fazem pressão em cima de si para a igreja crescer. Ô, gente, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Eu já vi pastores que tinham mídia. Olha, gastou muito em mídia e o ministério não cresceu. Porque quem dá o crescimento é Deus. O seu papel é plantar, é cuidar, é regar. Mas quem vai fazer crescer é Deus. E se Deus não fazer crescer? Mas o seu ministério não está crescendo. Então, é porque essa parte não é comigo. Essa parte é com Deus. A minha parte eu estou fazendo. Então, quando o pastor, ele quer fazer o papel de Deus, tudo que ele consegue é adoecer. É ficar doente, pastor Cláudio. Porque esse papel é de Deus, não é seu. Deve trabalhar? Sim. Né? Deve dar o seu melhor? Sim. Porém, entenda que quem vai fazer crescer ainda é Deus. E se Deus não fizer crescer, o Senhor não vai conseguir. E não adianta inchar, nós estamos falando de crescimento, né? Porque inchar, tem muitos movimentos aí, né? Indo sem a ajuda de Deus. As torcidas de futebol aí, né? Tem muitas grandes aí, não precisou de Deus. Então, nós não estamos falando disso, nós estamos falando do crescimento da igreja. Ainda pertence a Deus. Faça apenas o seu papel. E quando você entender que o seu papel é pregar o evangelho, é cuidar, e o restante é com Deus, você vai ver que a menor parte é a nossa, né? E a maior ainda é com Deus, né? Então, quando o pastor tenta fazer o papel de Deus, ele vai se frustrar. E, consequentemente, ele vai adoecer, né? Ele vai adoecer quando ele tenta fazer o papel de Deus. E agora, pastor, eu quero falar de uma coisa aqui, né? Que é até um pouquinho delicado, mas eu vou falar sobre isso daqui. Porque às vezes tem pastor que vem no meu consultório e ele está bastante ferido, bastante machucado, sabe? Olha,
Deus te chamou para cuidar do quê? De ovelhas. Ovelhas. O que é ovelha? A ovelha é mansa. A ovelha sabe que depende do pastor. A ovelha busca o pastor, ela gosta do pastor. Ela gosta do olhar do pastor. Ela gosta da proteção do pastor. Ela quer a oração do seu pastor. Tá? Agora, quando chega pastores que vêm tratar comigo e eles estão muito machucados, eu falo, pastor, o senhor está bastante machucado, né, pastor? O senhor tem certeza que o senhor estava investindo o tempo do senhor em ovelha? O senhor está muito machucado, pastor. Parece que o senhor andou levando bastante cabeçada, bastante coice. O que aconteceu, meu pastor? Não é as ovelhas que adoecem pastor, que ovelha não adoece pastor, não. Eu vou usar a palavra de um pastor, pastor Sebastião, que é meu amigo, meu paciente, meu amigo, e é irmão do pastor presidente, né? Eu sei que ele não liga de eu falar dele, porque a gente ri muito com esse pastor. As palavras dele, viu, gente? Não é a minha. Aqui eu aprendo muito com os pastores, então é ele que fala, eu vou usar as palavras dele. Ele fala assim, que no meio da igreja, de vez em quando, tem alguém, pula para lá, pula para cá, faz o que quer, vai para lá, vem para cá. Aí, segundo ele, ele diz que Jesus faz assim de vez em quando, vem aqui, cabrito. Vocês estão entendendo? Jesus te chamou para investir o tempo em ovelha. Quando eu vejo pastor chegando aqui doente, eu já sei que ele andou investindo tempo em alguém que não era ovelha. Quando os senhores, eu sei que os senhores, né, que estão para me orientar, mas quando eu vi a expressão assim, ó, da minha vida cuido eu, abre o olho. Isso não é fala de ovelha. Ninguém vai dizer o que eu vou fazer, porque meu pastor é Jesus, abre o olho. Abre o olho. Que no rebanho tem muita ovelha para o senhor cuidar. E ovelha não adoece, pastor. Não invista seu tempo em quem não é ovelha, né? Usando a fala desse pastor, cabrito dá cada pancada, é cada coice. Aí, ó, da minha vida cuido eu, porque nem a vida deu para Jesus. Então, tá certo, é você mesmo que cuida, não é Jesus não, porque nem para Jesus não deu, né? Então, se não é nem Jesus que cuida da vida dele, o pastor não vai cuidar também. Que é ele que cuida, não é Jesus, né? Então, eu atendo com muito respeito, muito carinho pelo pastor. Presta atenção. Por que, pastor? Porque o senhor segurou essa questão há muito tempo. E tem caso aqui, pastor Cláudio, que eu recebi pastor que adoeceu, ele sabe que ele conseguiu desenvolver no corpo dele um câncer. Então, tinha que fazer a pesquisa para eu descobrir a origem emocional da patologia. E comecei nos filhos, nada. Na família, nada que pudesse adoecer. Quando a gente foi descobrir, da onde vinha? Da comunidade que ele pastoreava, de um grupo lá. Pastor, mas por que o senhor segurou essa questão tanto tempo, pastor? Ah, filha, porque de acordo com a idade dos pastores que eu recebo, né, e eu recebo com muito amor, muito carinho, muitos me chamam de filho, outros me chamam de doutor, de acordo da idade, né? Aí, pastor, por que o senhor segurou tanto essa questão, pastor? Ah, porque assim, né, vai que a gente toma a decisão que tem que ser tomada e sai da igreja. Não, pastor, não ia sair da igreja. Sabe por quê? Porque assim, ó, quem planta o joio lá no meio do trigo, né, quando o joio entra lá, ele já tem uma função, não vai sair. Eu vou sair da igreja, não vai. O senhor pode saber que ele, enquanto ele não cumprir o papel dele, não vai sair de lá. E olha o resultado, pastor. Não vale a pena, né? Então, pastor, Deus te chamou você para cuidar de ovelhas. Eu vou sair. Fique à vontade.
Entenda que quem mantém a igreja, que o dono da igreja, ainda é Jesus. E a obra depende exclusivamente de Deus, e porta que Deus abre, ela não fecha. A confiança tem que estar em Deus. Eu não vou dar dízimo aqui, não tem problema, porque vai ficar tão caro depois essa oferta que não vale a pena. Como que trata um câncer? Pastor, tem muitos, a maioria, 99%, 100% dos casos aqui, que eu pego muitos casos que não foram resolvidos, né? Vem para cá. Eu preciso orar muito, não aqui no consultório do paciente, que a gente é profissional, mas aqui eu estou consultando, estou orando. E na hora de desenvolver, Senhor, me dá sabedoria para isso. Né? Senhor, dá sabedoria. Né? Como que resolve um caso desse? Percebe? Então, nós tivemos que desenvolver um tratamento para ele e tudo, mas muitos pastores, né, doentes por conta de quê? De algumas pessoas que têm um comportamento lá dentro da igreja que não é de ovelha, né? E eu, né, às vezes eu falo assim para alguns amigos, a cabritagem você percebe, sabe quando? Quando o pastor começa a orientar. Quando o pastor começa a exortar, as ovelhinhas já começam, onde eu estou errando para me consertar. Mas quem não é ovelha começa assim, rir, olhar um para o outro, dar sinal, aí você já sabe, não é ovelha. Eu falo, não acompanha isso não. Começou que esse comportamento não vai atrás porque não é ovelha, não. E quando eu falo em alguma igreja ou falo com membros de outras igrejas, eu falo, ó, ame o seu pastor. Tenha misericórdia do seu pastor. Ele já tem a família dele para cuidar, já tem a vida particular. Quando você vê a pessoa dando trabalho demais, dizendo, eu vou embora, não segura, não. Ah, aqui é seu lugar. Não, tem misericórdia do pastor. Tenha misericórdia do pastor. O pastor precisa da sua ajuda. Ah, aqui é seu lugar. Não é, não. Deixa bem livre essas pessoas aí. Por quê, pastor? No final das contas, não vale a pena. Tem coisas que é romântica só para falar. Eu vi um jovem muito determinado e querendo subir no ministério, já pregador, já obreiro, e um dia ele usou uma frase assim: o pastor, ele morre pela igreja, e depois ele ressuscita, ele se ressuscita pela igreja. Isso é romântico para se ouvir, mas na prática não funciona assim. Ah, o bom pastor, ele dá vida pela igreja, já deu, Jesus, né? Não é que os outros pastores é ruim, não. Mas, o pastor tem que morrer pela igreja, pastor, mas por que você vai morrer pela igreja? Jesus já fez isso. Gente, Jesus já morreu pela igreja, o senhor não tem que morrer pela igreja, você precisa viver pela obra. Viver para poder cuidar da igreja que o Senhor te confiou, porque se você morrer, o que você vai poder fazer pela igreja? Não anulando a fé de ninguém, que eu sei que Jesus ressuscita, mas quando um amigo, um colega lá deu laudo de morte, já foi. Entendeu? Então você não tem que morrer, pastor, você precisa viver pela igreja, ter saúde, ter vida para poder cuidar da igreja, cuidar da sua família. Ah, o pastor tem que morrer pela igreja. Se morrer, sabe? Infelizmente o senhor vai, e depois quem vai ficar sofrendo aí, ter maior prejuízo, é a sua família. É os seus filhos que precisa de você como pai, é a sua esposa que precisa de você como marido, como companheiro. Então eu costumo aqui fazer, né, no consultório, quando os pastores vêm aqui, e por incrível que pareça, o pastor Cláudio, eu nunca peguei um pastor que adoeceu por conta da família. Incrível, né? Nunca peguei um pastor aqui, ele estava doente e era problema da família. Nunca peguei. Nunca peguei. Por quê? Todos nós somos capacitados. Família, gente, tem probleminha mesmo. Nós já somos preparados para isso. Mas todo pastor que eu peguei aqui com grau de depressão, gente, depressão não é demônio, viu? Depressão, ela é multicausal. Tudo que é espiritual se discerne espiritualmente. Ah, essa depressão é demônio, então ora. Saiu, porque se é demônio tem que sair na oração. Não saiu, ao persistir o sintoma, o profissional deverá ser consultado, tá? E nós podemos falar sobre isso aqui, viu, pastor? Qualquer dia, depressão, ansiedade, podemos falar sobre isso aqui. Porque tem muitos missionários, né, pastores, a maioria, eu nunca peguei um aqui que não tem um grau de depressão.
Então, o que acontece? Por deficiência, não dormir bem, alimentar mal, lixos psicológicos, né? Que toda liderança, quem cuida de pessoas, gente, precisa necessariamente cuidar da mente, fazer o higiene mental. Quando a mulher está grávida, a criança lá na barriga já começa a fazer o pré-natal. Nasce, olha o corpinho, está crescendo. Tá, e você esquece que antes do corpo ser formado, a mente já existia e ela estava tendo um registro de tudo dentro do corpo da mãe. Então, a sua mente, ela registra tudo o que acontece e precisa, sim, de cuidados profissionais, precisa, sim, de higiene mental. A nossa mente precisa de cuidado, né? Então, se você ainda não passou, não procurou, gente, Jesus é o psicólogo, sim, mas a psicologia foi Deus que criou, o autor da Bíblia e da ciência é o mesmo. Eu tenho a série A Bíblia e a Ciência, onde eu trago pesquisa científica e mostro dentro da Bíblia. E quanto mais eu estudo a ciência, mais eu creio na veracidade da Bíblia. Então, o autor da ciência, o autor da Bíblia é o mesmo, tá bom? Então, pastor Cláudio, quando ele chega aqui, não é doente por conta do problema na família, não. É por conta de se cobrar demais pela comunidade, pela igreja, é de exigir demais, é de lidar com certos comportamentos dentro da comunidade que não é de ovelha. Então, eu costumo fazer essa terapia aqui, que eu falo assim, abre os braços, tá? Todo pastor pode fazer, abre os seus braços. Pode abrir assim, os seus braços, tá bom? Isso, muito bem. Abrir assim, como forma de abraço. Pode fazer, pastor Cláudio, para que os outros façam na casa deles também. Abriu como forma de abraço, tá? Aí dentro, ó, para abraçar assim, cabe a sua esposa, pastor? Cabe, não cabe? Cabe seus filhos? Cabe seus netos, não cabe? E se você fazer assim, cabe o senhor, não cabe? Então, primeiro vai se abraçar sua família, se abraçar seus netos. Agora, abre os braços, pastor, e pensa na comunidade. Cabe aí a igreja dentro dos seus braços, 50 metros lá? Cabe, pastor? 50 metros lá? Não cabe, né? Não cabe. Então, nós vamos fazer o quê? Abraçar nós mesmos, a nossa família. E quanto à comunidade? Você vai dar o seu melhor, tá? Vai fazer tudo que vier à sua mão conforme as tuas forças. Não é exigindo demais. Não é usando aquela força que você não tem, que Deus não está te pedindo isso. Tá? Então, a sua parte na igreja, na comunidade, gente, é uma parcela, tá? É uma parcela. Hoje a comunidade está na tua mão, amanhã ela já não está mais, você está cuidando da outra ali. Então, a sua parte na igreja é uma participação que você vai fazer, sabendo que o dono dela é Jesus, quem converte é Jesus, quem dá o crescimento é Jesus. E o sustento? Ah, precisa de membro. Não, precisa de membro, mas depende de Jesus. A obra ainda depende de Jesus e ele sabe de onde vem todos os recursos. Ele ainda é o dono da obra e porta que Deus abre. Você está ligado na Aliança Cristã Internacional, deu uma pequena interrupção, penso que a doutora voltou novamente, mas foi até oportuno, porque agora nós estamos caminhando para a conclusão desta live. Tá? Foi muito bem, eu deixei ela à vontade, foi um estudo, né? Eu vi aí que ela trouxe tudo marcado, né? Que maravilha, mas olha, não ficará só nessa, não ficará só nessa. Tá? Essa foi a primeira de muitas. Tá? Então, vou chamar novamente, ela faz parte da aliança, doutora, ela é uma aliança cristã, tá? Ela sempre preocupada comigo, né? E já perguntou isso para mim, um dia dizendo de alguma moléstia que eu estava, tá? E ela perguntou, e aí, pastor, o senhor dorme bem? Está sempre preocupado, né? E realmente, tiramos aqui alguma lição, tá? De nós, antes de dar, nós temos que primeiro examinar, né? Paulo fala, examina vós mesmo, tá? Esse exame é importante que ela passa para nós, tá certo? Como liderança, entende? Porque se eu não estou bem, como é que eu vou
passar sorriso, otimista, palavra de confiança, quando eu estou com um problema. Muito bem dito aqui, né? Mas eu também depois quero conversar com ela a respeito de questão medicinal, não vai dar tempo agora, né? Ela tem, por exemplo, algumas indicações de fisioterapia medicinal, como é que fala, aqueles... Não é comprimido, que é orgânico, né? Fitoterápico, a minha área é medicina ortomolecular, que são as vitaminas e minerais, reposição de vitaminas e minerais. Também a fitoterapia, né? Que são os medicamentos são manipulados a partir das plantas e homeopatia. E a psicoterapia, que 80% das patologias, pastor, nasce na mente. Então, hoje, nós falamos sobre o que adoece, né? Que vem primeiro do comportamento. Mas os próximos dias, nós podemos estar falando sobre parte de patologia e medicamento. Então, como o que adoece, né? 80% a medicina fala, porém nós acreditamos que 90%, então está na mente. Então, hoje, no primeiro tema, nós viemos trazendo do que está na mente, né? Que adoece, pastor, o comportamento primeiro. Aí, nos outros dias, nós podemos falar sobre medicações, indicações, porque eu não posso passar medicamento numa live, porque eu preciso analisar a partir de exames clínicos, né? E com a queixa do paciente, a gente desenvolve o tratamento, né, as medicações. Porém, eu posso sim estar dando indicações aqui, como eu dei daquele dia na sala lá, que nós estávamos conversando sobre o diabetes, né? A gente pode qualquer dia falar a origem do diabetes, e já que falamos do diabetes, aí o açafrão é um bloqueador de açúcar, então a gente pode estar dando sim essas dicas aí sim para vocês aí. Então, vocês veem que ela cuidou primeiro, né, do comportamento pessoal, né? A pessoa tem que estar bem. Como dizia um pastor amigo meu, olha, quando você quiser se agitar já de início, faça assim. Respira. Faça que você não tenha problema nenhum, faça de conta, né, que está tudo bem, porque se você não está bem, como é que você vai cuidar? Quando ela disse também, observei aqui na fala da doutora, né, não se cobra, não se mutila se você errou, tá? Tem jeito para você. E ela dizendo isso, eu estava lembrando de Pedro. Olha como Pedro falhou sendo o primeiro discípulo. Sendo o primeiro discípulo, ele negou Jesus. Eu acho que uma falha dessa daí, pior, pode ter, mas, não é? Negou. Não conheço tal homem. Que pecado que ele fez ali, né? Mas ali ficou no pecado, ele foi amaldiçoado, morreu, não. Ali ele nasceu por causa daquilo. Porque Jesus disse, né? Antes que o galo canta, 3 vezes me negarás. Já previu aquilo de Pedro. Aí a Bíblia diz que ele se retira e chora amargamente. Ali ele estava se convertendo. Então, às vezes, uma falha nossa, doutora, serve para o nosso amadurecimento. Sim. Né? Serve para o nosso amadurecimento. Não jogar a toalha no ringue. Não. Exatamente. Serve para o nosso amadurecimento. A hora nos condena, eu quero agradecer aqui a doutora, a vontade aqui de ficar mais 1 hora, mas nosso tempo é 1 hora, tá? Eu quero agradecer a Deus pela vinda da doutora aqui na Aliança e voltar a repetir, essa é a primeira. Ela vai fazer outras lives, vamos combinar, né? E se você ficou comigo até agora, tá? Eu vou fazer um testezinho agora aqui, né? O pastor José Wilson Nunes, o votuporanguense, né? Talvez ele só passou aqui, mas eu quero que ele me deixe uma notinha lá. Pastor Zé Wilson tem a esposa que é doutora, uma outra especialidade também querendo trazer aqui na Aliança Cristã Internacional. Mas eu quero de coração agradecer a nossa querida entrevistada, a doutora Leia, porque esse tempo ela deu para Deus e para você, meu irmão, tá? Essa orientação. Ela vai passar agora, não sei o que ela tiver, telefone, Instagram, com calma, ela vai passar, você anote aí, tá bom? E depois nós vamos repetir essa live, tá? Para todos vocês, fica tranquilo, vocês tomarão conhecimento.
Meu telefone é 11, Brasil, viu? Para quem está fora do Brasil, o Brasil é 55. É 11 983672560. Repetindo, 11, São Paulo, 983672560, tá? O meu Instagram é Leia Ferrier, oficial, Ferrier com 2 R. E Facebook também, viu, gente? Leia Ferrier. Pode estar me adicionando. O YouTube também, Leia Ferrier Oficial. Eu agradeço a Deus e ao Senhor pela oportunidade, e a todos os pastores, né, os que assistiram e que ainda vão assistir essa live, né, que eu sei que ela vai ser distribuída. O WhatsApp dela, se você anotou, só quero repetir mais uma vez. É 11, que é São Paulo. Você está em Santo André, não é? Estou em Santo André. Ótimo. 11, o celular dela, o WhatsApp, 983672560. Isso, 2560. 2560. Repetindo mais última vez. 11 983672560. Esse é o WhatsApp da doutora Leia. Quero agradecer a você que esteve conosco, agradecer a minha esposa, o meu filho William, que está sempre acompanhando as lives, tá? E nós vamos voltar numa outra live, com toda certeza, tá? Mas eu creio que essa matéria vai enriquecer a Aliança Cristã Internacional. Pai eterno, Pai de amor, nesse instante eu quero agradecer a presença da doutora Leia, aqui conosco, transmitindo o cuidado que ela tem pelos seus filhos, pelo seu servo, porque nós estamos aqui para te servir. E o Senhor espera de nós servir muito bem. Para servir bem, nós temos que estar bem conosco mesmo. Abençoe a vida dela, abençoe a minha vida e todos os ouvintes. E a Aliança Cristã Internacional. Obrigado, em gratidão a ti, em nome de Jesus. Amém. Termino dizendo assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós?